Olá! Marcelo Marx tornou-se conhecido na internet pelo canal de YouTube que tem como título seu apelido, Aldino Vilão. Nesse canal ele traduz em linguagem acessível o pensamento filosófico dos grandes mestres desde a antiguidade grega até o existencialismo francês. E desse canal nasceu o projeto do livro, escrito em parceria com Bruna Cursini, intitulado Filosofia para Becos e Vielas. Aldino Vilão contou para o Entre Linhas como os grandes pensadores podem fazer a cabeça dos jovens, principalmente os jovens da periferia. Aqui vai um aviso. Uma vez que leu Nietzsche, já era. Não tem como voltar atrás. Vai ficar suave. Quando você entender o que ele quer dizer, você alcançou a brisa, muito além do homem. Aldino, na verdade, é o nome de um Pokémon, e eu ganhei esse apelido na minha adolescência, né? Mais pra frente, quando eu crio esse canal, eu começo a fazer o conteúdo voltado para as áreas de ciências humanas, já tá o Aldino. Só que nós acrescentamos o vilão para causar uma identificação com a quebrada. Porque é muito comum você ir numa periferia, numa quebrada, e você ver o pessoal escutando música, onde os MCs se denominam os vilões, né? O Aldino Vilão, ele tá muito mais para um Robin Hood. De roubar a cena no sentido assim, pô, vamos entrar nesse conhecimento acadêmico, vamos pegar e distribuir para todo mundo, vamos fazer com que isso seja democrático. Eu sempre estive inserido nesse contexto, nesse contexto cultural, nesse contexto marginalizado, nesse contexto de difícil acesso a tudo que querem barrar da periferia chegar, né? Aldino, como é que surgiu o livro Filosofia para Becos e Vielas? Ele surge de uma necessidade, né? Uma necessidade de comunicação entre a filosofia, a periferia, entre a filosofia e os alunos de ensino médio, entre a filosofia e a linguagem contemporânea dos jovens, né? A perspectiva que a gente tem de elaborar um livro voltado para a juventude, voltado para a galera que está nas redes sociais, com termos, com gírias, é justamente para causar uma identificação. Pô, a minha linguagem tá aqui. Pô, isso daqui não é uma coisa só para quem tem muito saber, só para quem já aprendeu muito. Isso aqui eu consigo ler, eu consigo acessar. É muito sobre acessibilidade, porque a linguagem, de fato, ou ela constrói ou ela segrega. Já vai pegando a visão, vai vendo o que eu vou lhe dizer. Um bagulho muito importante aí, entendeu? Não só para vestibular, não só para trabalho acadêmico, não só para sua escola, no seu estudo certo, mas para sua vida. Ele é meio diferenciado das ideias, mas muito sábio, muito sábio. Muita coisa que eu trago pro livro, pra escrita, já é um material que ele vai ser refinado pro formato livro, né, pro formato literatura, mas que tem uma raiz realmente na internet, que é uma outra linguagem, é uma linguagem diferente de sala de aula, é uma linguagem diferente de uma pesquisa acadêmica, é uma linguagem que tem a comunicação rápida e de fácil acessibilidade. Mas o seu livro é muito rigoroso do ponto de vista do conhecimento filosófico. Como é que foi a sua formação? De onde você veio e como é que você se formou em filosofia? Começa no ensino médio, né, no ensino público, e eu começo a ter o primeiro contato assim direto com a filosofia foi quando eu ganhei um livro de um amigo meu, O Crepúsculo dos Ídolos, do Nietzsche. Eu ganhei de um amigo meu que fazia Senai comigo. E a primeira leitura que eu tive desse livro, eu não entendi nada, eu não tinha repertório suficiente para entender. Aí eu acabo tendo uma jornada de um aprofundamento, buscando cursos do professor Cortella, do professor Clóvis, do professor Pondé, do professor Karnal, da professora Scarlett Martin, um grandíssimo nome em Nietzsche, né, aqui no nosso Brasil. E Schopenhauer também, né? Ela conhece também bastante. O existencialismo é aquela lá, olha, grande mulher, eu sou muito admirador dela. Esse ano eu termino minha graduação em História. Na faculdade eu tive um aprofundamento muito maior do que eu tive no ensino médio, né? Quando estoura o canal, quando eu posto o vídeo do Marx, né, traduzindo Karl Marx para as gírias paulistas, vem muita gente, né? Começa a vir, aí o Nietzsche é o famoso rouba a brisa, aí bum, aí estoura. Aí eu procuro algumas formações complementares, mas está em meus planos completamente fazer uma graduação em filosofia e seguir carreira acadêmica na filosofia em si. Você vê o paralelo entre o trabalho que você está fazendo com o que o Sócrates fazia? A partogênese das ideias, quer dizer, que ele fazia uma coisa de ver que o conhecimento já está dentro das pessoas.
Você está fazendo alguma coisa de semelhante ao pegar e escrever um capítulo sobre a maior treta filosófica para falar dos racionalistas e empiristas, ou então do Descartes como o chapeleiro maluco, ou então quando você fala sobre Schopenhauer como o primeiro emo. Você está vendo como o universo de referências das pessoas já contém elementos que estão presentes nos grandes filósofos que você aborda, né? Eu me utilizo muito da lógica freiriana, que é valorizar a cultura, que é valorizar o saber, que é valorizar as informações que aquela pessoa já tem. Não é porque aquela pessoa é uma pessoa periférica, aquela pessoa ela não tem acesso a uma cultura erudita, ela não tem acesso a uma grande biblioteca, a um concerto de ópera, ela não está inserida nesse contexto hermenêutico e extremamente elitista, não é por isso que ela também não tem as vivências dela, que ela também não tenha a referência dela, que ela não tenha também alguns episódios que nós podemos usar de ponte. Nada se compara a explicar o conceito de imperativo categórico do Kant, falando sobre a ética do churrasco. Kant também tem sido aí um dos grandes dor de cabeça da galera de começo de graduação e de ensino médio. E realmente o Kant ele tem um rigor muito grande na sua escrita, né, no seu raciocínio, que é brilhante. Só que talvez a gente consiga encontrar até mesmo a aplicabilidade de uma coisa tão complexa como o imperativo categórico, que é fundamentado numa ética extremamente racional, que é uma coisa lógica, que é uma coisa que se deve fazer, como eu chamo, por semancol. A pessoa deve ter o semancol de se tocar que você não vai no churrasco sem levar alguma coisa, ou pelo menos mandar uma mensagem, ó, precisa que eu leve um refrigerante, uma carne, alguma coisa, porque você raciocina, né, que não é um churrasco pra você. Imagine se ninguém colaborar, né? Que churrasco vai ter? Só os anfitriões vão proporcionar alguma coisa? Então, acaba sendo uma moral cotidiana. Acaba sendo uma coisa tão corriqueira que a gente observa isso de uma maneira natural. Mas tem um rigor filosófico por trás, tem uma fundamentação filosófica. A grande treta filosófica da história, né? O conhecimento é inato ou ele é adquirido através de uma experiência, né? Ele está dentro ou ele está fora? Tem alguns livros que todo mundo ouve falar a vida inteira e sabe que tem que ser lido antes de morrer, mas pouca gente de fato consegue. E eu acreditei que Os Miseráveis seria um desses livros para mim. Nunca imaginei que eu ia conseguir atravessar essas mais de 1.500 páginas, que as editoras costumam publicar assim em 2 volumes diferentes. Algumas fazem uns trabalhos assim bem luxuosos em capa dura. E dessa vez, em 2022, eu finalmente consegui ler na íntegra o romance, o mastodôntico romance de Victor Hugo. Em linhas gerais, a gente pode dizer que Os Miseráveis conta a trajetória de um homem chamado Jean Valjean, um ex-presidiário que quase reincide nos seus crimes, mas quando está prestes a cometer um novo roubo, depois de anos na prisão, passa por uma experiência transformadora e vai passar o resto da sua vida tentando purgar os seus crimes, tentando redimir a sua alma. É uma história de regeneração espiritual que tem muitos personagens, muitos deles extremamente icônicos, como a famosa garotinha Cosette, que costuma aparecer assim, ilustrando os filmes e os cartazes, uma menina abandonada que, assim como outras crianças, vai ser motivo para que Victor Hugo denuncie a questão das crianças abandonadas nas ruas de Paris no século XIX. Outros personagens vão servir para mostrar as mazelas da sociedade parisiense daquela época: prostitutas, ladrões, ex-condenados, a polícia, de maneira geral, sempre muito violenta, sempre muito rígida. E apesar de parecer que Os Miseráveis é uma história sobre pessoas, personagens diversos, agrupados dentro desse guarda-chuva da miséria, na verdade o que me pareceu quando eu li essa obra integralmente é que esses personagens não passam de pretextos para que o autor expusesse a sua visão de mundo e as suas propostas
para a sociedade em que ele vivia e as suas ideias de um futuro melhor. Victor Hugo é um progressista, ele acredita na evolução da humanidade, no caminho de algo melhor, mais elevado, se a gente seguir aqueles faróis acesos pelos revolucionários franceses de 1789. A educação universal, a igualdade perante a lei, a Carta Constitucional limitando o poder dos reis no caso das monarquias e dos presidentes no caso das repúblicas presidencialistas, o combate à miséria e à desigualdade. Quando traz esses personagens, Jean Valjean, a Cosette, Fantine, Marius, o menino Gavroche, Victor Hugo na verdade está fazendo um retrato generoso e amoroso de um homem que amava o seu país e que acreditava que todas essas pessoas tinham direito a uma segunda oportunidade, mereciam o seu lugar como cidadãs. É uma leitura incrivelmente atual e que continua comovendo, mesmo no século XXI, do mesmo jeitinho que comovia os leitores lá do ano de 1862, quando esse livro foi originalmente publicado. Então, embora dê trabalho, embora exija uma certa disciplina, um certo planejamento, para mim foram 5 meses de leitura. Essa é definitivamente uma leitura que você tem que fazer antes de morrer. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Um dos maiores romances de Dostoiévski e da literatura universal, O Idiota ganha nova edição, com tradução do russo por Rubens Figueiredo. Viagem Atlântica é um diário de bordo escrito por Ernest Junger em 1936, durante o percurso de navio em que o escritor alemão conheceu toda a costa brasileira. O Dia de um Oprichnik, de Vladimir Sorokin, é uma distopia ambientada na Rússia de 2027 e protagonizada por um miliciano a serviço de um regime despótico. E Ninguém em Casa reúne crônicas em tom memorialístico de Luiz Rufato, um dos mais aclamados escritores brasileiros. Depois do intervalo, uma conversa com o escritor e sociólogo Reginaldo Prandi sobre o seu novo romance, Motivos e Razões para Matar e Morrer. O Entre Linhas volta já. No final da década de 50, uma pacata cidade do interior é surpreendida por uma série de assassinatos, suicídios e mortes suspeitas. Esse é o ponto de partida para Motivos e Razões para Matar e Morrer, ficção do escritor e sociólogo Reginaldo Prandi, que subverte o gênero policial e debate questões que estão na gênese do Brasil contemporâneo. Reginaldo, o seu romance Motivos e Razões para Matar e Morrer se passa numa cidade do interior dos anos 50, tem uma série de mortes e crimes, o que nos leva a pensar no romance policial. Ao mesmo tempo é um romance de formação, mas ao mesmo tempo a gente tem a sensação, talvez sugestionado pelo fato de você ser tão importante como sociólogo, que seu livro também pega uma gênese de alguns elementos presentes no Brasil contemporâneo. A ideia era escrever um livro que mostrasse um pouco de como era a vida no interior e a vida em geral no Brasil, a um passo de entrarmos na tal da modernidade. Mas é no momento em que muitas coisas que vão compor essa nossa triste modernidade já estão em formação, já estão presentes. E às vezes você não tem o conceito, as pessoas não falam em homofobia, isso não se fala, as palavras como pedofilia, isso não é dito por ninguém, porque ninguém pensou nisso, ninguém inventou a palavra não chegou lá ainda, né? Embora toda essa modernidade já vinha chegando através do rádio, sobretudo, e quase nada da televisão, porque a televisão nem tinha, nessa época, antenas de televisão nas pequenas cidades. Motivos e Razões para Matar e Morrer é um livro policial? Agora, durante a pandemia, né, e eu precisava fazer uma coisa mais extensa para ficar mais ocupado, porque, claro que eu tinha visitas, palestras, conferências, mesas redondas, tudo por internet. A ideia inicial era escrever um outro policial, mas logo o livro me levou numa outra direção, entende? Porque ao criar o personagem, o
delegado, ele negava tudo aquilo que caracteriza um livro policial, porque era um delegado numa cidade como essa, até existia, mas estava sempre de licença. O substituto, né, na verdade, era um representante do poder dos grandes fazendeiros locais. E Então era conivente. Tudo, fazia tudo por interesse, muito corrupto, coisa e tal. Então, na verdade, ele não é um policial, ele pertence talvez a uma categoria que nem exista, que é o antipolicial, né? Quer dizer, na verdade, é a rede social que acaba descobrindo o que acontece na cidade. O delegado é apenas uma figura, né? Embora ele tenha um papel também importante no desenrolar da história toda. O livro é recheado de fofocas, o diz que diz da cidade interiorana, que hoje virou o linchamento virtual, o cancelamento, a fake news, quer dizer, tudo tá também ali concentrado nesse microcosmo precursor, digamos assim. Você não tinha rede social, mas esta era a rede social da época. A fofoca, porque todo mundo sabia de tudo, né? Até mesmo a polícia, às vezes, se valia da fofoca de alguma fofoqueira local para chegar a um crime, a desvendar um crime, quando era de interesse, evidentemente, dos poderosos. São coisas que hoje você vê no seu telefone celular. Mas já existia nesse sentido, não mudou nada. Quer dizer, essa história que a gente reclama do Brasil conservador, essa coisa reacionária, coisa e tal, isso daí não é que nós estamos nos transformando. Parecia que a gente tinha se livrado um pouco disso, mas isso está lá, está nesse baú, esse baú é aberto. Eu vivi em lugares assim, e todas as circunstâncias que vividas, elas existiram, com outros nomes, de outro jeito, amarradas de outra maneira, coisa e tal, né? Tudo isso tem uma ficção que vai dando conta de juntar coisas que estavam separadas. O romance tem várias personagens, mas tem um protagonista que é o Mateus, que é um adolescente que está descobrindo a sexualidade, mas ele tem uma singularidade. Ele tem um passarinho que morreu e ele conserva a gaiola. E essa gaiola funciona como uma espécie de metáfora. Ele que anseia sair dessa cidade, em dado momento, ele diz que vai levar a única coisa que ele tem, que é a gaiola, a única prisão cuja porta cabe a mim abrir. O que é esta gaiola? A gaiola representa a prisão do menino, que é a família, a cidade, as relações que se passam, porque ele é um pouco avançado para o seu tempo, né? Porque você vê, antes de dormir ele escuta o grande jornal da Tupi, né? Ele sabe de tudo que acontece no mundo, ele é bastante informado. Ele é um pouco de testemunha do mundo nesse pequeno local. Tudo isso que se passa no livro é a gaiola do Mateus, tanto que quando ele se libera, essa gaiola desaparece. E o Raul, né? O Raul Loureiro, que fez a capa, ele faz quase todas as minhas capas, ele lutou muito para descobrir uma coisa que tivesse uma grade e tal, com o menino, tá vendo, de ponta cabeça. O menino estava virado de ponta cabeça na fotografia, tal. Porque era um pouco, ele também gostou dessa ideia. Então, essa gaiola é importante porque a gaiola, na verdade, é a cidade, a sua gente, a família, a polícia, a prefeitura, tudo isso. Quer dizer, tudo aquilo que está nas costas de um garoto que quer se libertar, que sabe que o futuro dele não está lá. Num célebre ensaio de 1962, Umberto Eco usou a expressão obra aberta para caracterizar a literatura moderna que potencializa as possibilidades de interpretação de toda a criação artística. Por coincidência, no ano seguinte, o argentino Julio Cortázar radicalizou essa ideia. Criou um romance que permite não apenas várias interpretações, mas também infinitas maneiras de percorrer e ler suas páginas. O Jogo da Amarelinha. O
romance de Cortázar parte de uma trama básica: o amor de Horácio Oliveira, um argentino exilado em Paris, pela uruguaia Maga, e convida o leitor a ler seus capítulos em 2 sequências. Na primeira, segue-se a numeração progressiva, do capítulo 1 ao 56, agrupados em Do Lado de Lá e Do Lado de Cá, após os quais há uma seção intitulada De Outros Lados, composta por 99 capítulos prescindíveis que vão até o 155. A segunda ordem de leitura, sugerida no início pelo autor, começa no capítulo 73, volta para os 2 primeiros, leva até o 116 e assim por diante, culminando no capítulo 131. Mas o leitor pode montar sua própria sequência, como quem salta os quadrados riscados a giz de um jogo de amarelinha. Cortázar expõe, na própria forma do livro, o contraste entre ordem e desordem, entre acaso e determinação, o aleatório e o cerebral implicados em toda a escolha, que começa de forma aparentemente arbitrária, mas desencadeia acontecimentos que ao final parecem obedecer a uma lógica irresistível. Ao longo do livro, que nos leva de Paris a Buenos Aires, entram em cena o escritor Morelli, guru de Oliveira, um casal que duplica a relação entre os protagonistas e uma galeria de amigos artistas que formam o Clube da Serpente. Eles conversam sobre banalidades e grandes questões existenciais, ouvem jazz, frequentam circos e manicômios, testam pela imaginação os limites da realidade, criam idiomas próprios. Como nos contos de Cortázar, pequenos incidentes abrem a porta para o fantástico, que nunca é atravessado, mas permanece como uma perturbação do visível e do compreensível. E o trânsito das personagens pela estrutura permutável de O Jogo da Amarelinha é também uma alegoria da diáspora, de uma América Latina que carrega por toda parte sua identidade instável, reorganizando o caos do mundo por meio de fábulas literárias. Eu indico O Grande Sertão Veredas, que é um clássico do nosso maior escritor no século XX, João Guimarães Rosa. O Grande Sertão, na verdade, ele joga para o sertão de Minas a vivência nossa no mundo. Então, na verdade, o Grande Sertão está dentro da gente e essa discussão é muito interessante. E o livro é um livro para ser lido várias vezes, ser descoberto várias vezes. É um livro que toca fundo e em que ele fala direto para o coração da gente. Crítica da Razão Negra, de Achille Mbembe. É um livro muito interessante, integra aqueles chamados estudos decoloniais. Acho que é um livro muito importante para o cenário atual, contemporâneo no Brasil, porque trata-se de um africano falando sobre raça, negros, África. Então, acho que nós brasileiros estamos muito acostumados a ver brancos falando sobre essa problemática. Os livros que eu indico, na verdade, é uma trilogia, Caminhos da Liberdade, do Jean-Paul Sartre. E indico porque, na verdade, mudou minha vida quando eu li pela primeira vez. Eu lembro até hoje, quando eu terminei Com a Morte na Alma, a primeira parte, pelo menos. Eu chorei, foi a primeira vez que eu chorei lendo um livro. Tem tudo sobre a vida, sobre existencialismo, foi um livro muito, muito importante para mim. O Entre Linhas de hoje termina com trechos da entrevista que Antônio Calado deu ao programa Panorama em 1987. Jornalista, dramaturgo e escritor, ele nasceu em Niterói em 1917 e trabalhou em diversos veículos da imprensa nacional e estrangeira. Premiado internacionalmente, dentre suas obras destacam-se A Madonna de Cedro, Quarupi e Reflexos do Baile. Antônio Calado morreu no Rio de Janeiro em 1997. Até a semana que vem.
Hoje você se dedica à atividade que você mais gosta, ou seja, a ser escritor, a escrever. Exatamente. Eu preferiria, já naquele tempo, estar só escrevendo livro. Sei. Pela primeira vez eu deixei jornal para escrever o Quarupi. Quer dizer, durante 2 anos eu me sustentei para escrever um romance. Como é que você escreve, Antônio Calado? Você tem uma determinada hora do dia que você gosta? Você prefere silêncio? Gosta de ter alguma música? Como é? Eu prefiro a hora da manhã. Prefiro levantar cedo e trabalhar de manhã. E prefiro não escrever à máquina quando é questão de literatura, prefiro escrever à mão, né? Depois eu passo a limpo e tal, mas acho que dá uma proximidade maior. E, inclusive, um ritmo mais lento, que também é útil no caso da criação literária. Mas é isso aí, é escrever à mão antes de bater a máquina e trabalhar de manhã. Realmente não gosto de trabalhar de noite, não. Você está escrevendo algum livro no momento? Estou, pela primeira vez, um livro um pouco de recuo assim, no tempo, aproveitando um pouco esse período exatamente que eu passei na Europa, na BBC, essa coisa. Tipo o quê? É um romance, mas apenas situado, digamos assim, do ponto de vista do tempo, naqueles anos de 40, por aí, durante a guerra. E do ponto de vista de espaço geográfico, a Inglaterra, né? Quer dizer, Sim. sobretudo, uma partezinha na França, que foi a minha experiência de Europa.